Irmãos e irmãs, primeiro na alegria presidir a Santa Eucaristia pela primeira vez aqui na Igreja do Mártir São Sebastião. E nesta manhã nós mais uma vez fazemos memória desta multidão e dos discípulos que estavam em torno de Jesus para escutá-lo. E a liturgia deste final de semana nos coloca diante de opções, de escolhas. Por isso, a pergunta que irei fazer é muito fácil de ser perguntada, mas é muito difícil de responder. Vocês estão felizes? Você está feliz? Eu acredito que muitos já pararam e já pensaram nisso. Será que de fato eu estou feliz? Mas o que me leva a esta felicidade? É exatamente isso que a liturgia da palavra deste final de semana nos convida a meditar. Existem diversos caminhos. Não tem apenas um que nos leva à nossa liberdade de fazer escolhas. Ou prefiro a sabedoria, a lógica humana, ou eu prefiro a sabedoria que vem de Deus, que é a sabedoria do alto. Estamos diante desses dois caminhos. E a partir da nossa liberdade, cabe a nós escolhermos qual o caminho que nós queremos percorrer. É claro que nós estamos buscando a nossa plenitude, e essa plenitude só pode ser encontrada em Deus, só nele. E a liturgia nos convida, meus irmãos, a olhar esses dois caminhos. Quando nós olhamos para a lógica do mundo, vai nos apresentar um caminho completamente diferente das bem-aventuranças. Completamente diferente. Que até mesmo no olhar do mundo, Jesus pode ser um homem passageiro, um homem ultrapassado, um homem que não tem poder sobre nós. Essa é a lógica do mundo. Mas nós estamos aqui na casa de Deus, em torno do seu altar. Por quê? Porque nós estamos buscando a nossa plenitude. Queremos ser felizes. Quem não quer ser feliz? Mas esta felicidade está em Deus. Em Deus. E o Evangelho do nosso Senhor nos chama muita atenção. Ai de vós, pobres, ai de vós, ricos. E aqui nosso Senhor pega no pé dos ricos, mas os ricos que nosso Senhor está dizendo no Evangelho não são em relação apenas dos bens materiais, mas outras riquezas da qual nós somos convidados também a viver e com muito cuidado. Podemos colocar a riqueza intelectual, podemos colocar a riqueza do físico, da preocupação do corpo e assim por diante. Mas não tem problema ser rico, pode ser rico, sem problemas nenhum. O problema está como usar essa riqueza. E quando nós usamos desta riqueza pensando apenas em nós mesmos, nós iremos perder o reino dos céus. O reino dos céus está distante de nós. Por isso, nosso Senhor nos convida a sermos de fato pessoas ricas, mas que de fato colocam em prática esta riqueza a serviço dos irmãos.
Por isso precisamos ser pessoas pobres, porque as pessoas pobres pensam no outro, não pensam em si próprio. Uma pessoa que pensa apenas em si é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem Deus. Por isso precisamos ser preenchidos o tempo todo com o poder divino, da qual nosso Senhor aponta o caminho. Mas, queridos irmãos, o caminho que nos leva à graça da contemplação da sua imagem no céu é um caminho de sofrimento. Não é um caminho fácil, é um caminho de provações. Nosso Senhor está sendo muito claro no Evangelho. Mas é este caminho que nós precisamos percorrer, que é o caminho da cruz. Não tem como chegarmos no céu sem passar pela cruz. E eu acredito que todos aqui querem ir para o céu, não querem? Sim. Vai a nossa morada definitiva. Mas para ir para o céu é preciso construir agora na terra o caminho de perfeição, que vai nos colocar diante de Deus. E diante dos sofrimentos, diante das provações, nós iremos enfrentá-las com força, porque nós acreditamos que Deus está presente conosco. É interessante perceber na primeira leitura do profeta Jeremias. Jeremias é bem antes de Jesus, e Jeremias já compreendeu: maldito o homem que confia no outro homem, maldito é o homem que confia apenas nos seus poderes e não nos de Deus. Ele está caminhando nas trevas, mas para caminhar e ser bendito o homem, é preciso confiar na misericórdia do Pai. Cabe a nós escolhermos, meus irmãos, ou a sabedoria do mundo ou a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo vai oferecer para nós tantas coisas, bens materiais, vida de status e assim por diante, mais uma felicidade passageira. Enquanto a sabedoria de Deus vai oferecer para nós o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, mas é o caminho que vai nos colocar de fato dentro do mistério do Cristo. É o caminho da felicidade eterna. E é para lá que nós queremos caminhar. Por isso, dentro deste tempo em que nós estamos sendo formados discípulos de Jesus, Ele desce da montanha conosco. Por quê? Porque nós não podemos ficar presos na montanha. É preciso descer da montanha para colocar o seu projeto em prática. Lembre-se sempre: se nós queremos viver reconciliados com Deus, é preciso viver reconciliados com os irmãos. Por isso a liturgia nos provoca, neste final de semana, a olhar para dentro de nós e perceber o que nós precisamos deixar para trás para acolher este caminho de pobreza da qual nosso Senhor nos convida a realizar. Estamos apegados nas coisas do mundo ou estamos apegados nas coisas de Deus? Enfim, todos nós queremos ir para o céu, mas para ir para o céu existe um bom caminho e um caminho comprido que precisa ser percorrido. Por isso nós precisamos chegar no céu purificados, lavados, para que assim possamos de fato contemplar a sua face. Meus queridos irmãos, que bonita essa liturgia, em que nosso Senhor aos poucos vai revelando a nós a sua intimidade, vai revelando a nós o caminho que Ele quer que nós, seus filhos, possamos trilhar, porque nós somos filhos de Deus, nós nascemos filhos da luz, e
nós só tornamos filhos das trevas quando nós escolhemos o caminho errado. Aí nós tornamos filhos das trevas. Mas queremos ser filhos da luz. E para ser filhos da luz, é preciso de fato abraçar o caminho de nosso Senhor. Seria muito mais fácil nosso Senhor nos colocar dentro de uma redoma de vidro. Poderia vir todas as tentações, todos os momentos de fraquezas, mas nós estaríamos lá dentro daquela redoma de vidro e nada poderia acontecer conosco. Esse é o caminho dos falsos profetas. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos conduzidos por este caminho. Mas o caminho de nosso Senhor é de oferecer a nossa face para que os outros possam bater. Não no sentido de humilhação, mas no sentido de aderir o próprio mistério de Cristo em nós, assim como Ele fez, porque nós somos batizados, nós recebemos os sacramentos, e a partir dos sacramentos nós precisamos criar em nós os mesmos sinais, os mesmos sentimentos de Cristo, para que nós possamos ser Cristo na vida dos nossos irmãos. Vale a pena seguir nosso Senhor? Vale. Vale a pena trilhar o caminho do sofrimento? Claro. Por quê? Porque o sofrimento do nosso Senhor causa em nós alegria, porque nós esperamos e confiamos que Ele está conosco. Assim como Marte São Sebastião trilhou o caminho de Cristo, levou o martírio, mas o martírio de São Sebastião não foi o ponto final da sua vida, não. Ele deixou um testemunho para nós, porque ele quis ser santo. Ele foi um homem pecador, um homem semelhante a nós, e se ele conseguiu a graça da santidade, nós também podemos, porque ele trilhou o caminho da felicidade, porque ele quis seguir o caminho de Cristo. Que neste final de semana possamos olhar para dentro de nós e percebermos qual é o caminho que eu estou trilhando. Ainda dá tempo de voltar no caminho de Cristo? Sim, claro, mas que possamos ver de fato e colocar diante de Cristo quais são as nossas misérias e confiar na sua misericórdia, para que nós possamos ser pessoas fortes, assim como os nossos irmãos mais velhos são, os santos, para que possamos trilhar o seu caminho, o caminho de perfeição que nos leva até o céu.